Vamos lá para mais uma aula, nossa terceira aula, né? Era para ser nosso terceiro encontro, né? Infelizmente hoje nós, por cuidado, precisamos utilizar essa metodologia, né? Como eu já tenho falado, como outros professores têm falado, com os coordenadores da instituição, né? E do curso de vocês têm reforçado. Então, continuando, né, a disciplina de educação para o autocuidado, nós vamos dar uma continuidade na questão da alimentação saudável. Nós falamos sobre a nutrição na aula anterior, né, falamos da questão dos alimentos, dos nutrientes, o que era carboidrato, o que era uma proteína, o que era um lipídio. E agora nós vamos falar dos diversos tipos de alimentação, certo, gente? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais rápida. Então, vamos falar de alimentação, vamos falar dos grupos alimentares. O grupo alimentar energético, como o próprio nome diz, ele é aquele grupo alimentar que vai produzir energia. Eles são compostos pelos carboidratos, com o objetivo de fornecer energia para o corpo. Para quê? Para que eu possa realizar diversas atividades, como andar, nadar, correr, tocar uma cadeira de rodas, deambular com órtese, fazer um exercício de fortalecimento, seja um exercício anaeróbico, né? Seja um exercício aeróbico. Anaeróbico é aquele exercício de peso, né? Praticar esporte e outros, arrumar a casa, dançar. Então, essas atividades, elas só vão ser possíveis de serem realizadas se eu tiver na minha dieta um grupo energético, se eu estiver consumindo carboidratos. Vamos dar exemplo. Principais fontes de carboidratos. Nos cereais eu tenho o arroz, o milho, o trigo. Nos tubérculos e raízes eu vou ter a batata, a mandioca e outros. E outros tipos, diversos tipos, pães, massas, né, macarrão, pizza, e aí vai, biscoitos e outros. Os grupos dos reguladores, eles são aqueles que os reguladores, eles vão conservar e fortalecer o meu sistema imunológico. Esse é o objetivo dos reguladores. Eles têm como nutriente as vitaminas e os minerais, né? Tais alimentos, eles conservam e fortalecem o sistema imunológico, como eu falei, regulam a digestão, a circulação sanguínea e proporcionam um bom funcionamento do intestino, porque eles são ricos em fibras. Então, as principais fontes, nas verduras e legumes, eu tenho o alface, o agrião, o couve. Nas frutas, eu vou ter o mamão, a laranja, o abacaxi, o melão, o abacate. São exemplos de vitaminas e de minerais que compõem os grupos de reguladores, né? Vamos lá. Energético, o objetivo fornecer energia. Reguladores, o objetivo é de conservar e fortalecer o nosso sistema imunológico. Os construtores, eles são aqueles alimentos que o objetivo dele é o quê? Formar e renovar os tecidos do meu corpo. Os alimentos construtores, eles são compostos pelas proteínas, responsável pela formação e renovação do tecido do corpo, como a pele, os músculos, os ossos. Então, as pessoas que fazem prática de uma atividade física anaeróbica, né, com levantamento de peso, né, e aeróbica também, mas mais a anaeróbica, eles precisam de grande quantidades de proteínas. Por quê? Porque ela vai renovar e formar os tecidos do corpo. Principais fontes: na carne, carne vermelha, bovina, suína, carne branca, frango, peixe, né, ave, frango, aves, né, diversas aves, nos ovos, leite derivados, queijo e iogurte, nas leguminosas, feijão, fava, lentilha, grão de bico. E temos ainda os energéticos extras, né? O próprio nome diz, o objetivo é de fornecer energia. Esses alimentos, eles deverão ser consumidos moderadamente.
eles são compostos por gorduras e açúcar simples. Por isso que tem que ser moderado, né? Principais fontes das gorduras, eu tenho nos óleos, azeite, manteiga, sacarose, eu tenho no açúcar da mesa e o mel. Os antioxidantes, né? Há muitas décadas vem sendo demonstrada a existência de mecanismos oxidativos, né? Esses mecanismos oxidativos que acontecem através das reações orgânicas, eles podem causar danos aos tecidos do corpo e causar algumas enfermidades, né? Felizmente, a nossa natureza ela provém de mecanismos para a proteção contra esses danos causados pelo estresse, incluindo o oxigênio, que ele é utilizado em muitos processos normais do nosso organismo. Este mecanismo inclui os chamados agentes antioxidantes. Então, eles vão agir contra esses agentes, contra esses compostos oxidativos do nosso corpo, né? Capaz de lesar os tecidos e causar algumas doenças. Estes mecanismos incluem os agentes antioxidativos, que vêm atraindo grande atenção recentemente, tanto no campo científico quanto na população em geral. Os nutrientes antioxidantes. Um antioxidante ele é capaz de reagir com substâncias químicas oxidativas, reduzindo a capacidade de causar danos. Então, ele vai impedir que as reações oxidativas elas causem dano aos tecidos, né? E aí, onde é que eu posso encontrar esses agentes antioxidantes? Eu tenho na vitamina C, na aula passada nós falamos, na vitamina E e nos carotenoides. Na vitamina C, ou ácido ascórbico, ele é uma substância hidrossolúvel, ou seja, ela é solúvel na água. Acredita-se que seja um antioxidativo mais importante de fluidos extracelulares. A vitamina E, ela é uma substância lipossolúvel, né? Vai ser solúvel na gordura. Além de ser maior antioxidante de todas as membranas celulares, que protege os ácidos graxos poliinsaturados de oxidação. Os carotenoides, eles são grupos de pigmentos avermelhados, alaranjados ou amarelos, que se encontram nos alimentos de origem vegetal, em particular nas frutas e vegetais, nos tecidos de animais que comem esses alimentos. Boas fontes de antioxidantes na dieta. De tipos de vitamina E. Onde é que eu vou encontrar fontes de vitamina E? Nos óleos vegetais, no germe de trigo, nas frutas, nas carnes, nas aves e nos peixes. Vitamina C nas frutas, especialmente as cítricas, como morango, laranja, acerola, limão, né? Nos vegetais, especialmente o tomate, os vegetais de folha verde, brócolis, couve-flor e cereais fortificados. O beta-carotenos, que são os carotenoides, nos vegetais amarelos, nas folhas verdes escuras e nas frutas amareladas, alaranjadas, né? Mamão. A pirâmide alimentar. Quando falamos de alimentação, nós dissemos na aula passada, que para uma dieta ser eficaz, nós precisamos de 3 coisas: variedade, moderação e de equilíbrio. Porém, nem sempre a gente sabe quando a gente está usufruindo dessas 3 características. Por isso que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele criou a Pirâmide dos Alimentos, que ele é um instrumento educativo de fácil entendimento para que a população possa se basear. Essa pirâmide, ela mostra o que devemos comer no dia a dia, nos permite escolher uma dieta saudável, que nos convém, né? E que garanta todos os nutrientes necessários para a nossa saúde e bem-estar. Aqui eu tenho um exemplo, né, da pirâmide. E agora nós vamos falar dos grupos alimentares da pirâmide. Na pirâmide, os alimentos eles estão divididos em subgrupos básicos. O número de porções de cada grupo que devemos consumir diariamente está recomendado na pirâmide de alimentos.
Os grupos dos pães, cereais, massas e vegetais. Esses alimentos, eles são responsáveis pelo fornecimento de energia. Então, eles são dos grupos energéticos para o nosso organismo e por isso devem ser consumidos em maior quantidade. O ideal é consumir de 6 a 11 porções por dia. O grupos de vegetais e grupos de frutas, esses dois grupos eles apresentam funções semelhantes. A gente chama, eles são chamados de alimentos reguladores. Alimentos reguladores, eles são, o objetivo deles é controlar e ajudar na nossa imunidade, né, no sistema imunológico. Eles são muito importantes porque fornecem todas as vitaminas e minerais de que precisamos. Além disso, são ricos em fibras. Devemos comer de 3 a 5 porções de vegetais e 2 a 4 porções de fruta todos os dias. Grupos do leite e derivados. São importante fonte de cálcio. Devemos consumir de 2 a 3 porções diárias. Grupo das carnes, feijões, ovos e nozes. O principal nutriente desse grupo é a proteína. Ela é essencial, proteína, ela vai ajudar, né, na renovação dos nossos tecidos. É essencial para o reparo e construção de todos os tecidos do nosso organismo. Tenhamos, né, preferência pelas carnes magras, o frango sem pele, o peixe sem couro. O melhor a se comer são as carnes assadas ou cozida ou grelhada. Evitar as frituras, né? O número de porções indicado a cada dia é de 2 a 3 porções. O grupo dos açúcares e gorduras são os energéticos extras, né? Este grupo ele fica na parte superior da pirâmide, que é a parte mais estreita, porque é composto pelos alimentos que devemos consumir em menor quantidade. Não existe uma indicação do número de porções para esse grupo, mas a recomendação é de que o seu consumo ele seja moderado. E agora vamos falar de alguns tipos de dieta, né? A gente vê aí nas mídias, na internet, vários tipos de dieta. E nós vamos agora ficar um pouco mais sabidos, né? Sobre alguns tipos de dietas. As dietas hipocalórica, vocês sempre vão lembrar da prof aqui. Por quê? Hipo é pouco, hiper é muito. Então, uma dieta hipocalórica, eu preciso de poucas calorias. Para quê? Para que eu possa ter uma perda de peso. Como é que eu vou conseguir isso, Nadine? Então, para a dieta hipocalórica, com o objetivo de perda de peso, nós vamos aumentar a dose de alimentos reguladores, que vai ajudar no nosso sistema imunológico. Vamos diminuir a dose dos alimentos energéticos, carboidratos, dos construtores, né, que são as proteínas, e os energéticos extras, principalmente, que são as gorduras e os açúcares. A dieta hipercalórica, que era a que eu mais queria precisar, que é para ganho de peso, né? Ela vai... Como é que nós vamos executar essa dieta, Nadine? Através do aumento da dose dos alimentos energéticos, muito carboidrato, manter a dose dos reguladores, dos construtores e de energéticos extras. Então, ela vai poder se beneficiar, se esbaldar de tudo. Construtor, regulador, energético extra. Essa é uma maravilha, né? A dieta laxativa, para melhorar e ou aumentar o funcionamento do intestino, nós vamos aumentar a dose dos alimentos reguladores, ou seja, bastante fruta, bastante verdura, bastante sais minerais, né? E aumentar a ingestão de líquido, muita água, muita água, muita água. A dieta constipante, que é para prender o intestino, nós vamos diminuir a dose dos alimentos reguladores, vamos manter, porque regulador vai ser muita fruta, muita verdura, né, que contém muita água. Eu quero constipar, eu quero prender. Então, eu vou diminuir a dose dos alimentos reguladores e vou manter a dose dos alimentos energéticos, construtores e energéticos extras.
Dieta rica em proteína, né, para evitar ou ajudar na cicatrização de úlceras por pressão, para ajudar na cicatrização de feridas, de grandes ferimentos, de queimaduras, né? Aumentar a dose dos alimentos construtores e manter a dose dos demais grupos. Como preparar os alimentos? Primeiro, claro, sempre lavar bem as mãos antes de manipular os alimentos ou ingeri-los. Lavar bem os utensílios e os equipamentos de cozinha. Impedir o contato de alimentos estragados com aqueles que estão em bom estado de conservação. Aí a gente vai lembrar daquele velho ditado que os nossos pais, nossas mães, minha mãe amava dizer: uma laranja podre bota as outras a se perder. Então a gente tem que evitar o contato de alimentos estragados com alimentos em bom estado. Proteger os alimentos contra poeira, moscas, outros insetos, mantendo-os cobertos para evitar as famosas diarreias, infecções, né? Não misturar os alimentos frescos com os mais antigos, até mesmo para a gente evitar o desperdício. Não misturar os alimentos crus com os cozidos. Quando consumir fruta com cascas e vegetais crus, utilizar solução sanitizante para higienizá-lo, né? Para a gente tirar, se for comprado em mercantil, né? Tirar os agrotóxicos ou até limpar da terra se for sem agrotóxico, né? Não comprar e ou consumir alimentos quando houver dúvidas quanto à sua procedência, à sua conservação, principalmente alimentos que não contenham o carimbo da vigilância sanitária. Isso é muito importante, gente. Principalmente nas carnes, principalmente nos alimentos derivados de origem animal, como queijos, leites, né? Que eles podem causar bastante infecção. Então, sempre observar a questão do estado, né, dos alimentos. Não comprar produtos industrializados cuja embalagem apresente enferrujada, estufada, né, que é aumentado assim, ou defeituosa, amassada, né. Observar sempre na hora da compra e do consumo. Data de validade dos produtos industrializados, isso tem que ser rotina da gente. Aproveita e dá uma conferida lá na tabela nutricional para ver a quantidade de sódio, para não ter muito sódio, a quantidade de açúcar, a quantidade de gorduras, né? Isso tem que ser rotina. Conservar os alimentos perecíveis sempre que possível em ambiente refrigerado ou consumi-lo imediatamente após o preparo, evitando reaproveitar. Quando for reaproveitar, manter num ambiente refrigerado. Não congelar alimentos após os ter descongelado já uma vez, mesmo que tenham sido ainda usados. Utilizar sempre água tratada ou fervida, tanto para o seu consumo como para o preparo dos alimentos. Como preparar os alimentos, né? Utilizando a solução sanitizante, que é a nossa que boa, ou água sanitária, ou hipoclorito de sódio, né? Quando eu utilizar a concentração de 1%, eu vou botar 5 gotas, se for para mim tratar a água, o consumo de água, né, para o consumo. Se for para lavagem de frutas e vegetais, 2 colheres de sopa. O hipoclorito a 2%, né, água para beber vai ser 3 gotas na água e 1 colher de sopa. 2,5 de concentração, eu vou colocar 2 gotas se for para água e vou utilizar 1 colher de sopa para as frutas e para os vegetais. 4% em pó, eu não vou utilizar na água, né, para o consumo, mas eu vou utilizar 1 colher de chá, vai ser de 5 gramas, para lavagem de vegetais e de frutas. E os de 10%, eu vou utilizar 1 gota e utilizar 1 colher de café na água para lavar as frutas e os vegetais. Vamos falar um pouco dos 10 mandamentos da alimentação saudável, né? Primeiro mandamento, comer frutas e verduras, por serem alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Para cada 2 colheres de arroz, comer 1 colher de feijão.
Esses dois alimentos, eles se complementam, principalmente no que diz respeito às proteínas. A proteína que falta em um tem no outro e vice-versa. O hábito bem brasileiro de comer o arroz com feijão tem sido bastante recomendado. Evitar gorduras e frituras. Comer em excesso alimentos ricos em gorduras pode provocar o aparecimento de doenças como obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Usar uma lata de óleo para cada duas pessoas da casa por mês. Então, essa medida ela serve para a pessoa ter uma ideia da quantidade de óleo que deve ser usada no preparo dos alimentos. O importante é não correr o risco de usar óleo demais. E aí o nosso bolso ainda agradece, né? Vai, meu Deus. 2, 3, 4. Cadê assim que saísse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, gente, ficou faltando. Mas bora lá. Comer de tudo, mas caprichar nas verduras, legumes e frutas e cereais. Não é preciso cortar nenhum alimento da dieta. Basta prestar atenção nas quantidades e dar preferência aos alimentos ricos em nutrientes, ao invés de caloria. Importante ainda é não esquecer dos sagrados. 8 copos de água por dia. 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Quem esquece, anda com a garrafinha igual a professora. Porque se eu tiver sem a garrafa, eu passo um dia inteiro sem beber água. Se eu tiver com a garrafa, eu encho a barriga literalmente de água, que é de instante em instante. Atividade física, duração e frequência. O ideal é fazer um pouco de atividade física todos os dias. Você não precisa ficar várias horas se exercitando e suando sem parar. Pegar pesado é para atletas. Cada um deve procurar uma atividade que lhe agrade. Convidar um amigo para se sentir incentivado e buscar a orientação de um professor de educação física. O que não pode é ficar parado. Se tem criança em casa, você será o maior exemplo. Siga todos os mandamentos para que seus filhos possam ser estimulados a colocá-lo em prática também. Ficou faltando alguns dos mandamentos, né? Os 5, 6, o 7. Mas eu vou dar um jeito de dar para vocês, de fornecer, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, né? Ao término da aula, eu fico preocupada na questão de como vocês vão receber esses conhecimentos, né? Que está sendo apenas lecionado, falado, né? Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição para sanar, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Ou no meu WhatsApp, ou por meio de ligação. Eu estou disponível. O que eu quero é que vocês fiquem, né, pelo menos com um pouquinho de conhecimento, tá certo? E o que eu puder fazer para fornecer, para esclarecer, para deixar o mais didático possível, eu farei, tá bom, gente? Que Deus nos abençoe e que tudo isso passe logo para que vocês possam ter aulas com tira dúvidas, aulas mais interativas, certo? Muito obrigada mais uma vez.